Vamos lá, pessoal do nono ano, mais um vídeo. Ó, esse é um vídeo extra, equação do segundo grau, tá bom, pessoal? Eu peguei três equações diferentes e inverti a ordem delas para a gente analisar que é completa e incompleta e usei letras diferentes, ó, y, não precisa ser somente x, e com n. Então, o que é uma equação do segundo grau? É quando nós vamos ter a incógnita, que é a letra, com o expoente 2. Só que aqui tem que ser iguais as letras, tá vendo? Ó, y, y. Aqui eu tenho n, n. N ao quadrado. Então, equação do segundo grau. Então, não é somente o x, a gente fica preso ao x, mas não tem que ser necessariamente só x, tá bom? Então, quem é a completa? A completa é a que tem o A, o B e o C, ou seja, precisa ter três termos, A, B, C. Então, essa aqui é a completa. Então, eu já vou escrever aqui, ó, essa é a completa. Vou identificar, então, quem é o meu A aqui. Vou usar a caneta verde, ó. O A é o primeiro, é o número que acompanha o x ao quadrado. Geralmente, pessoal, vai ser o número 1, aquele número escondido. O B é esse número que acompanha a letra sem expoente. O C é o termo independente, tá vendo? Aí, nos livros, eles escrevem assim, A igual a 1, B igual a 4, C igual a menos 12. Não é obrigatório escrever assim, não, tá bom? Vamos ver a incompleta. Essa aqui é incompleta, ó. Incompleta. Ela tem o A, que nesse caso o A vai ser o 4. O B é quem acompanha o número sem expoente, nesse caso não tem. Eu tenho o termo independente, que é o C. Então, aqui eu vou ter B igual a 0 e o C igual a menos 81. Tá vendo? Vamos para o terceiro caso. Então, eu vou ter aqui, ó, o A, tá vendo? Então, nesse caso, eu tenho A igual a 3. Eu tenho o B, que é o número que acompanha a letra sem expoente. Então, o B agora é menos 6. E eu não tenho C, então, nesse caso, eu falo que o C é 0, tá vendo? Essa daqui também é incompleta. Vou começar pela completa, vou tentar ficar mais rápido, tá? Então, vamos lá. Vou usar o primeiro, eu tenho que achar o delta. O delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Esse 4 é da fórmula, tá, pessoal? Ó, tem que memorizar, beleza? Agora, então, segunda etapa é vir substituindo. Vou trocar, então, de cor. Vou colocar aqui de outra cor. Quem é o B? O B não é o 4, então eu vou escrever 4 ao quadrado. Vou conservar esse menos 4 que é da fórmula. Quem é o A? 1. Quem é o C? Menos 12, parênteses. Quando o número tiver sinal negativo, coloca parênteses. Vamos efetuar os cálculos. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 12 vai dar 48. Menos com menos, fica mais. E se eu fizer 16 mais 48, dá 64. O que eu tenho aqui? Eu tenho um delta, ó, maior que 0. Porque deu 64, então eu vou ter duas raízes diferentes. Lembra que eu falei no outro vídeo? Então, eu vou para a segunda etapa. Vou colocar aqui a fórmula do x. X é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta, tudo sobre 2 vezes o a. Eu vou escrevendo que é para eu memorizar. Né? Vocês também devem fazer. Então, coloca menos. Quem que é o B? 4. Então, vou colocar o 4 aqui. Vou colocar o mais ou menos a raiz quadrada. Quem que é o delta? 64. O 2, que é fixo. Quem que é o A? 1. Beleza, vamos lá efetuando então a conta. X vai ficar menos 4. A raiz quadrada do 64, que é 8. 8 vezes 8 é 64. 2 vezes 1, 2. Agora a gente vem aqui para o x1.
O x1 vai ser menos 4 mais o 8, dividido pelo 2. E o x2, ó, eu só mudo esse sinal, tá vendo que tem mais e menos? Então, o primeiro você escreve mais e o segundo eu vou escrever menos, ó, tá vendo? Mudou só o 8. Conseguem perceber que aqui ficou mais 8 e aqui ficou menos? Por isso que eu separo x1 e x2. Agora, terminando os cálculos, menos 4 mais 8. É só fazer 8 tira 4, que dá 4, dividido por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Quase que o meu espaço deu, né? Menos 4 com menos 4. Bom, é como se eu estivesse devendo 4 na doceria, devendo 8 na sorveteria. Então, se eu tô devendo, você fala pra mãe, mãe, tô devendo 12 reais. 12 dividido por 2, menos 6. Então, aqui, 2 e menos 6. Então, eu tenho respostas diferentes. Então, eu tenho o meu x1 igual a 2 e o meu x2 igual a menos 6. Duas respostas diferentes. Viram só que legal? Vamos para o próximo, então. Esse daqui é aquele da raiz quadrada. Vamos olhar no vídeo anterior. O vídeo anterior é esse aqui, quando só tem o A e o C. Então, eu vou usar a técnica da raiz quadrada. Se você copiar no caderno, na hora de fazer o simulado, você vai saber. Então, você vai fazer assim, 4x ao quadrado, passo 81 para o outro lado. Ele era menos, veio mais. Esse aqui eu pus diferente, porque no exercício anterior, que eu tinha feito no outro vídeo, o x estava sozinho, né? Tá vendo, ó? E aqui não, aqui ele tá acompanhado do 4, então é diferente. Como que eu vou fazer, então? Eu vou passar o 4 dividindo, vai ficar na forma de fração. Depois que eu vou fazer a raiz quadrada, deixa eu pegar uma canetinha de outra cor aqui, ó. Esse A ao quadrado vai virar raiz quadrada, então você coloca a fração dentro da raiz, ó. Tá vendo? E esse número tem raiz quadrada, eu já sei. A raiz quadrada do 81 é 9 e a raiz quadrada do 4 é 2. Então, eu vou ter a resposta assim, 9 sobre 2. Opa, o que ficou faltando? Aquele mais ou menos. Então, quer dizer que eu vou ter x1 igual a mais 9 sobre 2. E vou ter o meu x2 igual a menos 9 sobre 2. Eu tenho uma resposta positiva e uma resposta negativa, nesse caso aqui. Duas respostas, sempre, porque é a equação do segundo grau. Vamos fazer o último. Vou fazer de outra cor, vamos lá. Então, esse daqui que tem o A e tem o B é aquele do fator comum. Opa, vamos pegar os papeizinhos, vamos lembrar? Eu vou reescrever aqui, ó. Como assim fator comum? Quer dizer que os dois têm o y como fator comum. Eu ponho ele para fora. Sempre vai ser assim. O que você precisa compreender bem? Que esse 3y ao quadrado é igual a 3y vezes y. Então, se eu tô tirando, ó, o y, esse y aqui é esse, quem vai ficar lá dentro do parênteses? O 3y. Tá vendo? Esse 3y ao quadrado compunha desses dois termos que estão aqui. E o 6y, professora? Se o y tá lá fora, quem que vai ficar lá dentro? Menos 6. É meio decoreba, né, gente? São etapas que a gente tem que memorizar a fórmula de resolver. Então, baseado nisso, eu vou achar a primeira resposta. A primeira resposta é o y que está para fora. Ele vale 0. Então, ficou y igual a 0. A segunda é o que está dentro do parênteses. Eu escrevo assim e vou resolver. Não é mais do segundo grau, né? Porque o primeiro y já está aqui. Então, eu vou passar o 6 para o outro lado, ele está negativo, ele vem positivo, e toda vez que eu tiver um número do lado do x, ele vem dividindo, né? Ó, é sempre o mesmo raciocínio. 6 dividido por 3 dá 2, então eu tenho duas respostas. Qual foi a primeira que eu encontrei? Então, eu encontrei y1 igual a 0 e encontrei y2 igual a... Olha o que eu fiz aqui, eu tinha que ter feito n, né? E eu tô tão viciada em fazer x, não era n.
Eu tinha que ter usado o N aqui, mas também isso é insignificante. Poderia... Vou colocar com a canetinha aqui de outra cor. O ideal era ter feito assim, N1, N2. Mas, gente, isso não interfere. Se fosse na prova, eu não desconto nota por causa disso, não. O que importa é o aluno raciocinar. Eu só coloquei com as letrinhas diferentes para que vocês percebam que tem aluno que fala: não é X, professora, é A. O que eu faço agora, professora? Não fiquem nervosos. Assistam o vídeo de novo. Eu fiz 6 exercícios, ó. 3 do vídeo passado, 3 desse vídeo. E vocês vão ter que ver aí no livro, eu vou deixar a página do livro. Na realidade, eu falei no vídeo anterior, né? Página 149, página 148, página 155, tem exemplos e tem exercícios. Vocês podem tentar resolver, mandar mensagem para mim falando: tô na dúvida, professora, empaquei aqui, e agora? Aí eu vou ajudando vocês. Treinem para que na próxima semana vocês consigam fazer, porque no dia do simulado eu não vou ajudar, tá bom? Beijo!